Enquanto isso, diante do caos na saúde pública, o Tribunal de Contas de Mato Grosso vai propor ao governador eleito Pedro Tax a assinatura de um termo de ajustamento de gestão. O objetivo é ajudar o gestor a encontrar soluções para a área da saúde. E para falar sobre estes e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia a secretária de Controle Externo de Auditorias Operacionais, Lidiane dos Anjos Santos. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Secretária, como não poderia deixar de ser, o que essa auditoria encontrou foi a situação caótica que a sociedade já está cansada de saber. É um quadro deprimente. É um horror a saúde. É isso, né? Nós encontramos, sim, muitas dificuldades, né? E o que a gente objetivou foi criar um diagnóstico da saúde. Porque às vezes a gente ouve, sim, se está ruim, se está... Mas para mudar essa situação, nós precisamos de dados reais, concretos. Do quanto está ruim, em que área, quais são os maiores gargalos, as dificuldades, para a partir daí elaborar um projeto, um plano de atacar as causas desse problema. O que objetiva a auditoria operacional, ao apontar as dificuldades, a gente aponta as causas, o que gerou aquela irregularidade. Para a partir daí, recomendar propostas que vão mitigar ou eliminar essas causas. E com isso a gente espera que o resultado seja diferente, que aquela irregularidade, aquela dificuldade que nós denominamos no trabalho achado de auditoria, deixe de existir. E com isso garantir o melhor resultado, que é o atendimento ao cidadão lá na ponta. Então, assim, apesar de vocês terem verificado essas irregularidades, por enquanto o trabalho ele não é para punir. Vocês darão um prazo para esses gestores resolverem esses problemas? Isso, a auditoria operacional ela não tem um caráter punitivo inicialmente. Nós realizamos o diagnóstico nas 3 áreas de atenção básica, de assistência farmacêutica, que envolve todo o gerenciamento de medicamentos, e na regulação assistencial, né? Quando o cidadão consegue a vaga e as cirurgias, exames, consultas. A gente aponta essas falhas, as causas das falhas, as propostas para que a gente mude esse quadro. O tribunal julga esse relatório e nós vamos acompanhar por 2 a 3 anos a implementação dessas melhorias. E somente no caso da não implementação, no caso se é assinado um termo de ajustamento de gestão e depois ele não é cumprido, aí pode ter um caráter de punitivo. E no decorrer desse trabalho, quando nós detectamos irregularidades, ilegalidades, desvio de finalidade de recursos, a gente repassa todas essas informações para as auditorias de irregularidade. Agora, secretária, no que diz respeito à atenção básica de saúde, também tem um quadro extremamente preocupante. Por exemplo, Sinop e Rondonópolis, a sociedade, a comunidade, 40% das pessoas não têm acesso. Aqui em Cuiabá e também em Cáceres, esse percentual é de 50%. E a situação ainda é mais grave em Tangará da Serra e em Várzea Grande, onde mais de 70% da população não tem acesso na atenção básica de saúde. Qual é a causa disso? Porque Sim. A senhora falou que foi levantado o problema e também as causas. O que é que acontece? Sim, o que acontece? Nos municípios mais populosos, o número de unidades básicas de saúde é inferior ao que preconiza o Ministério da Saúde. Dessa forma, tem um grande percentual da população não coberta, ela não tem acesso a esses serviços. E os especialistas dizem que até 80% dos problemas de saúde de uma população podem ser resolvidos na unidade básica, devem ser resolvidos lá, que tem um custo muito menor que a média e alta complexidade. Uma das principais causas é assim, historicamente não houve investimento na atenção básica, né? Se a gente for analisar, esse índice vem caindo ao longo dos anos. Então, há uma necessidade de priorização da atenção básica no Estado. Por enquanto a gente falou só de saúde, mas vocês também vão iniciar um trabalho com segurança pública e educação no ano que vem. Sobretudo a educação, porque a gente teve um resultado muito ruim aí no IDEB, no ensino básico. Sim, em um dos ciclos do ensino básico, nós fomos classificados como o 4º pior estado no Brasil, né? Os nossos resultados não estão adequados. E a gente tem um investimento alto. Se a gente for analisar o investimento per capita por aluno, a gente está como um dos maiores, já os resultados não estão tão bons. Então, ano que vem nós trabalharemos com ensino fundamental e um trabalho coordenado com todos os tribunais de contas em relação à segurança pública.
A senhora falou aí que depois desse relatório será dado um prazo aí, feito um termo de ajustamento de gestão para tentar resolver ou pelo menos minimizar esses problemas. A secretaria que a senhora responde, ela é responsável pelo diagnóstico. Agora, e o setor que deveria punir ou cobrar de forma mais rigorosa estas soluções, pode também agir, não pode? Sim, independente pode agir. desse diagnóstico? Sim, Ou pode conhecendo agir. esse diagnóstico? Sim, sim. Terão apontamentos que deverão obrigatoriamente ser analisados por equipes de regularidade. Por exemplo, uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos municípios é em relação aos repasses estaduais, que vem acontecendo, né, intempestivamente e a menor do que o que deveria acontecer segundo a legislação. Mas a Secretaria Estadual de Saúde teve, em diversos momentos, suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, principalmente em razão dessa irregularidade. A gente não podia deixar de falar também sobre toda essa movimentação que está acontecendo no Tribunal de Contas dos servidores. Como servidora, a senhora acredita que tudo isso que está acontecendo é em busca do resgate da imagem do tribunal? Porque em várias outras denúncias de venda de vagas, tudo isso afeta a instituição como um todo? Sim, a imagem do tribunal é afetada, é claro, se há denúncia, o que se busca nesse momento, os servidores, é uma insatisfação dos servidores e eles se organizaram, né, a gente tem as associações, os sindicatos, para cobrar, né, o que nós consideramos ser critérios constitucionais para a nomeação dos conselheiros. Então, assim, já que nós temos que cobrar isso do nosso jurisdicionado, os servidores também tentam cobrar isso da própria casa. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E vamos esperar, né, que esse momento aqui sirva também de reflexão para que estas indicações políticas, como a gente falou agora há pouco aqui, tão duvidosas, chegue um momento que tenha o seu final. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.